O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Alô, sapas, sapinhas, franchas e franchinhas, brejeiras, aqui novamente com vocês. Alô, sapatilhas e sapatões, aguardem Brejeira News, um novo programa, um programa de notícias para você que é sapa e para você que é brasileira. Agora vamos ao que interessa. Laura Bacelar, você já ouviu falar em Safo de Perdizes? Porque Safo de Lesbos, já fizemos vários programas, já falamos, já mostrei aquela túnica da tumba de Lesbos. Agora, Safo de Perdizes, você já ouviu falar? Safo de Perdizes, não sei quem é. Pois é, fique você sabendo que houve, que nasceu no bairro de Perdizes, aqui pertinho de Mirandópolis, uma safo. Eu vou começar este programa dando algumas dicas para você tentar descobrir quem era a Safo de Perdizes. E começo lendo um trechinho dessa garota interessantíssima, que viria a ser uma das mais importantes escritoras brasileiras, que escreveu essa carta poema aos 14 anos de idade. Eu vou ler o trechinho. Essa carta, ela escreveu, essa Safo de Perdizes, escreveu para a mãe, para o pai e para os amigos, prevendo sua trajetória de sucesso. Vamos lá. Diz ela: eu sei, minha mãe, que vou enfrentar o mundo, que pequena e frágil sou para vencê-lo, mas não posso evitar nem me deter por medo, que a minha vida muito pouco vale. Tenho nas órbitas os faróis do sonho e na garganta a voz em atropelo, que se retorce e vibra no meu corpo inteiro, fascinada de amor pela palavra. Nas mãos, a arma do meu pensamento, que se tinge de azul no bojo de um tinteiro. Quanta coisa triste numa folha grava. Eu sei, minha mãe, que terei meu ideal desfeito em lamentos de dor que rasgarão meu peito, que um dia chorarei e tentarei esconder-me, pois a turba maldizente virá ao meu encalço, como gaviões atrás de uma andorinha, e tentarão prender-me e levar-me ao catafalso com a chibata da língua e a cerca dos seus dentes. Será um sofrimento imenso que sobre nós abater-se-á. Mesmo assim, não desistirei do bem-aventurado intento, pois antes de ser um simples ser, eu sou talento. Eu sei, meu pai, eu sei, minha mãe, eu sei, meus amigos, que o que estou dizendo é triste e nada promissor. Mesmo assim, embora eu não resista nas garras dos abutres, quando eu estiver morrendo, estarei de amor. Gente, esta carta, poema, Cassandra Rios, sim, estamos falando de Cassandra Rios, a primeira escritora a mostrar a figura da lésbica nas letras brasileiras. Estamos há 10 anos sem Cassandra. Sim. E queremos aproveitar também o depoimento, o lindo e emocionante depoimento que a Yáscara deu lá no sarau, na Casa das Rosas. 68 livros, 68. Ela era uma fábrica de romances. Desses 68, 50 dedicados ao que eles chamavam na época de pornografia. Eram pornográficos. Desses 50, 37 foram proibidos pela ditadura, que não tolerava que uma pessoa pudesse dizer: eu sou uma lésbica. E aí? A vida toda a Cassandra me dizia: eu não escrevo nem nada pornográfico. Mas ela escreveu pornografia com outros nomes: Clarence Oliver, Olivier Rivers.
estes podiam ser vendidos na época da ditadura? Porque não falava de lesbianidade, de homossexualidade. Aí eles deixavam. Putaria podia existir, desde que não se falasse em homossexualidade, que era tabu. Cassandra sofreu muito, foi muito perseguida. Tem uma passagem, na época eu era 8 anos mais nova que Cassandra, eu era jovem nessa época, e como toda jovem na época, eu era não politizada, mas digamos que eu tinha um pezinho, fazia ciências sociais, fazia letras, então tinha um pezinho naquilo que eles julgavam inconveniente. A Sandra tinha uma livraria numa galeria da 24 de maio. Nessa livraria aconteciam umas coisas ali, fervia. E num dos dias, infelizmente, naquela época não existia spray, a gente pichava as paredes com batom vermelho. A gente estava pichando a parede e a polícia chegou daqui e daqui e foi fechando, até que todos nós nos enfurnamos na livraria de Cassandra. E eles ficaram ali, todos nós fomos presos e presas, inclusive Cassandra. Cassandra não gostava de política. Cassandra tinha não uma dupla personalidade, mas uma dualidade de personalidade. Ela era Cassandra Rios quando escrevia, e quando ela namorava, quando ela ia para as festas, etc. e tal, ela era Odete. E ela não misturava essas duas personas. Não havia mistura. A Odete era, inclusive, uma pessoa que detestava a pornografia, não bebia, não fumava, era o que vocês hoje, jovens, chamam de careta. Ela era absolutamente careta. Ela detestava tudo que parecesse errado. Ela criticava. Hoje, quando eu falei para a Laura ficou meio assim. Cassandra se colocava como antifeminista. A Cassandra foi realmente revolucionária, porque ela colocou a mulher como sujeito dos desejos. E por isso ela foi muito censurada. Mas ela teve uma coisa, ela teve uma outra posição muito interessante, eu acho. Que é o seguinte, ela quis escrever para ser lida. Apesar de pertencer a uma classe de gente mais culta... Classe média, né? Nasceu em Perdizes, estudou no Santa Marcelina, colégio de alta, né? Colégio de Freiras, depois Colégio Batista Brasileiro. Então, e sabia francês, e tinha acesso a... Era editora de livros? Tinha acesso à cultura, digamos, mais elitizada, né? Mas Cassandra teve um projeto literário de escrever para ser lida. Isso quer dizer, escrever para a população. Ela fez questão disso. Quando perguntaram para ela... Qual é o seu lugar na literatura brasileira? Cassandra respondeu, na mão do leitor. Eu ia falar dos números, quanto Cassandra vendeu. Em 1970 ela chegou a vender 1 milhão de exemplares, o que foi um recorde para uma mulher. Mas eu gostaria de finalizar este programa com 2 textos também muito curtos de Cassandra. Um deles está praticamente no final deste livro que eu adoro, que se chama Eu Sou Uma Lésbica. Chocante, maravilhoso, que aliás está aqui à venda no site da Malagueta, www.editoramalagueta.com.br. E no final aqui deste livro diz Cassandra: eu sou uma lésbica. Deve a sociedade rejeitar-me? Em que situação uma homossexual deve ser rejeitada, compreendida ou aceita? Quando engana o homem com as suas dissimulações ou quando enfrenta a sociedade abertamente, sem esconder o que é? Cassandra Rios. E mais, neste trecho que eu li no início deste programa, da carta poema que Cassandra escreveu aos 14 anos,
Esse trecho está no último livro publicado por Cassandra Rios. Esse ela publicou por conta própria. Por conta própria. Ela já estava doente, estava no fim da vida, infelizmente, e ela fez uma autobiografia vomitando quase, né? Tudo o que aconteceu com ela e se sentindo um pouco amarga, um pouco perseguida por ter tido tanta dificuldade. Sim. Por ser censurada, pela carreira literária dela ter sido tão cortada e por ela ter sido tão criticada por conta do sexo. Sim. Né? Ela foi brutalmente criticada pelos colegas intelectuais que deveriam ter dado um pouco mais de apoio. Aliás, esse livro Mezzamaro, Flores e Cassis foi mencionado várias vezes no depoimento da Yáscara, que você está tendo a oportunidade de assistir agora quase que na íntegra. E na quarta capa desse livro, é bem interessante notar que está escrito: Cassandra Rios, ameaçada de morte, publica autobiografia e mostra-se até do avesso. Gente, esse livro foi publicado em 2000. Não foi publicado em 1970, na época da ditadura, não foi publicado em 80 nem em 90. Já foi publicado em 2000. Bem interessante. E ela diz o seguinte no final também deste livro: o que sou por ser escritora? Alguns amigos me chamavam de bruxa porque eu lia tarô para eles, porque acreditavam nas minhas premonições. Os que me perseguiam me chamavam de devassa. Os meus leitores eram tantas as denominações, mas eu sei que não sou nem bruxa, nem pura, nem santa, nem criminosa, nem pecadora. Por certo, havia uma finalidade programada na minha vida, predestinada a chegar ao que cheguei a ser, a que fui, uma escritora apenas, Cassandra Rios. E como mulher, apenas mulher, um ser feito de terra, de água, de sol, de lua e estrelas. Sempre achei simbolicamente que os nossos olhos são as estrelas do mundo, que cada um de nós é a eterna menina que ousou mudar de nome para enfrentar a vida na realização de um ideal. Como mulher, eu sou, na definição exata de como me sinto, uma menina medrosa que se escondeu atrás de um pseudônimo, que se assustava e tinha medo de tudo. E hoje não tem medo de nada, nem sabia pelo seu ideal contra quem e contra o que estava lutando quando escrevia, mas sentia que havia em si uma missão a ser cumprida como escritora. Adormeci num sonho, enveredando por pesadelos, para viver escudada na fantasia de ser Cassandra. Despertei dos pesadelos e livrei-me do sonho de ser Cassandra para a realidade de Odete, a verdadeira que sou. Cassandra, onde você estiver, nós da Brejeira Malagueta e todas as lésbicas queremos dizer para você que você foi e continua sendo muito importante para nós, pela sua ousadia, pela sua coragem. Pela coragem, muito bom. Por ter sido e continua sendo a nossa rainha. Você escreveu livros importantes e abriu a cabeça de muitas pessoas para a realidade do que é a vida de uma lésbica. Mas os seus finais deixamos para lá. Os seus finais trágicos, agora a gente está tentando mudar com a Brejeira Malagueta. Só estamos aguardando que uma nova Cassandra surja nas letras brasileiras. É isso, Cassandra. Um beijo grande onde você estiver. O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura.